Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando o Olé SA Sports and Business, esse que é o programa de negócios no esporte da televisão brasileira aqui no Band Esportes. Os cases de sucesso, experiências, desafios e principalmente grandes líderes que aqui se apresentam e contam as suas histórias, para que vocês possam se inspirar e sentir a importância do esporte na plataforma da sua empresa, da sua companhia. Recebo nesta semana com muito prazer o Pedro Oliveira, que é cofundador da Outfield. Outfield, que é uma boutique de negócios voltada para o esporte. Pedro, tenho muito prazer em estar aqui, estou na sede aqui da Outfield, na Vila Madalena, em São Paulo. Eu queria que você falasse para o meu craque, não é? O que a Outfield representa hoje dentro do mercado esportivo. Boa, obrigado, Beto. Um prazer estar com você aqui, né? Cumprindo um papel super importante aqui de trazer muita informação sobre o momento de transformação que o esporte está vivendo aqui no Brasil, né? Puxado principalmente pelo futebol. A gente está inserido... Você acredita que o esporte brasileiro está passando um momento de transformação? Extrema transformação, com certeza. A gente está no mercado há 9 anos, então cofundei a Outfield junto com o Lucas em 2016 e a gente sempre fala que nesses últimos 8 anos que a gente navegou o mercado, a gente viu uma transformação rápida e muito brusca aí na direção do que a gente entende que é um esporte mais orientado para negócios, com mais governança, com mais gestão. Né? Claro que a entrada de capital externo, né? O capital inorgânico que está vindo aí na forma das SAFs, na formação dos blocos, como Libra, LFU, contribui muito, mas tem várias outras modalidades que também vêm passando por uma curva de profissionalismo acelerada, que vem pensando em produto, vem se destacando uma forma mais parecida com o que a gente vê no mercado americano, no futebol europeu. Então a gente, quando fundou a Outfield, né, você falou que a gente é uma boutique de negócio, o nosso olhar era justamente trazer qualificação para a indústria, a gente ajudar a indústria a se formatar para esse novo momento do esporte mundial e por meio disso ter um mercado mais robusto aqui no Brasil. Né? A gente sempre fala que a gente se espelha muito no mercado americano. Quando a gente fundou a Outfield lá há 9 anos, eu morava nos Estados Unidos, inclusive. Ela foi fundada lá? Fundada lá, quando eu morava lá, o Lucas aqui, então a gente começou no modelo meio híbrido ainda. A gente sempre teve, tem até hoje um pé lá, então a gente tem projetos aqui no Brasil, projetos nos Estados Unidos, projetos na Europa. Conta um pouco desses projetos que você tem lá. Bom, quando a gente começou a empresa, então, né, dando alguns passos para trás, né, a minha formação e a do Lucas é de consultoria tradicional, de planejamento estratégico, de fusões e aquisições. Na época, eu tinha acabado de mudar para os Estados Unidos em 2015 para estudar na Universidade de Columbia, em Nova York. Primeiro com a pretensão de trabalhar no esporte lá. Sempre voltado para o esporte. Sua cabeça sempre foi voltada... Meu sonho sempre foi trabalhar no esporte. Antes disso, né, eu acabei trabalhando em mercados tradicionais. O teu esporte predileto é o futebol? Um dos. Hoje, além do futebol, eu gosto muito de tênis, gosto muito de esportes americanos, né, de NBA, que eu brinco que não é basquete, é NBA, né, uma coisa diferente do basquete. Né? O futebol americano, então acabo consumindo muito disso, mas eu sempre tive a pretensão de trabalhar com esporte e na minha cabeça estar nos Estados Unidos era uma forma muito importante de fazer essa transição. Então trabalhei com outros mercados, mudei para os Estados Unidos em 2015 e eu e o Lucas a gente se conhece aí há 25 anos. E na época que eu mudei para os Estados Unidos a gente começou as conversas em torno de como a gente poderia criar algo voltado para o esporte no Brasil, usando os Estados Unidos como espelho. E é até uma brincadeira que a gente faz, porque a gente ficou um ano ali no vai e vem, né, de como a gente começa, a gente não é do mercado, não temos padrinho no esporte, então por onde a gente vai acessar o mercado esportivo, principalmente o futebol, e a gente acabou fundando a empresa em setembro de 2016. E aí, né, se olhar em retrospecto, a Olimpíada do Rio de Janeiro tinha acabado de terminar ali em agosto de 16, e eu lembro que alguns amigos nossos começaram a brincar com a gente e falaram, pô, vocês são malucos? Porque vocês estão criando um negócio voltado para esporte depois de 10 anos que em esporte bombou no Brasil, né? A gente teve um Pan-Americano, uma Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíada. Vocês estão começando a trabalhar com isso agora, então acho que vocês perderam o bonde. Né? E o que a gente falava era que não, a gente quer aproveitar que a plataforma começou a ser construída para a partir disso dar continuidade e ajudar a indústria a ir para um lugar melhor, um lugar que a gente entende que ela possa, né, chegar, ela tem um potencial enorme para isso. E aí voltando na sua pergunta, a gente começou como consultoria de estratégia, olhando para trabalhar na frente financeira, trabalhar na frente de estratégia, ajudar os negócios a crescerem e também na frente de fusões e aquisições, que na época era muito mais incipiente que hoje, né, no mercado ainda menos profissional, com menos dinheiro. Então a gente começou ali a trabalhar, né, os primeiros clientes que a gente teve foram o Flamengo, a Wix.com, a Unilever, a New Balance, o StubHub, né, setor de clientes nos Estados Unidos. A gente trabalhou por 6 anos com a New Balance, fazendo todo o processo de entrada da New Balance no futebol aqui na América do Sul. Então começamos as negociações. Você teve algum tipo de influência
na negociação com São Paulo Futebol Clube, não? Tivemos, a gente fez a negociação da New Balance inicialmente com o Red Bull Bragantino, né? Então tá até aqui a camisa atrás da gente. Aqui, Dá um abraço para o Luiz Cedi, presidente do Bragantino. A gente deu início às negociações com São Paulo, né, ainda 2 anos antes da conclusão disso, e aí no meio do caminho teve a transição, né, a New Balance na época tinha aqui no Brasil como distribuidor o Grupo Asti, né, teve uma transição para o Grupo DAS, que é um grupo que tem ampla experiência no futebol, e aí o Grupo DAS concluiu o processo da negociação ali, né, de forma... Do ponto de vista prático, qual é o modelo de negócio da Outfield em relação aos clubes de futebol, às entidades esportivas? Acho que antes de responder a pergunta, só para terminar, porque a gente tem um outro lado do negócio aqui que é super importante para responder a pergunta de modelo de negócio. Né? Hoje a gente é uma boutique de negócio, porque a gente tem um lado de prestação de serviço M&A e a gente, no meio do caminho, começou também a fazer investimentos na indústria. Então, enxergando uma lacuna de capital, né? Uma necessidade de crescimento do mercado e de trazer dinheiro para investir no mercado, a gente começou a fazer 3 tipos de investimento. Primeiro, em startups que traziam algum tipo de tecnologia para o mercado esportivo no Brasil e na América Latina. Então, dando 2 exemplos aí, hoje a gente é investidor da BPass, que é o software de biometria facial que está aí em praticamente todos os grandes estádios, né, do Brasil, no Allianz Parque, no Maracanã, no Newton Santos, na Arena MRV, na Arena do Grêmio, né, futuramente aí no Morumbi também. Então, é uma tecnologia que com um pequeno incremento ali no produto, você melhora muito a experiência do consumidor na hora de entrar no estádio, você consegue botar muito mais segurança num evento. Então, isso está alinhado, não é, com esse movimento que acontece no mundo todo, não perfeito. Ou seja, todo o acesso hoje dos grandes eventos esportivos, não só esportivos, mas os esportivos mundiais, seja futebol ou outras modalidades, você está diretamente ligado ao reconhecimento facial, o que facilita muito, não é, o ingresso, o acesso das pessoas. Então a gente investe nesse tipo de tecnologia que impacta a indústria, né, move ponteiro muito rápido. A gente investiu também em SAFs como um acionista minoritário. Da onde? Então hoje a gente é acionista minoritário no Maringá Futebol Clube, que recentemente conquistou acesso aí da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro, um projeto que a gente conhece já há muito tempo, em que a gente começou a atuar como consultores. Você fala que você é um investidor, você com capital próprio, você aporta nesses clubes ou você arruma investidores também para participarem do modelo de governança, modelo de negócio? As 2 coisas. Então a gente sempre ancora a operação com capital próprio, né, para até mostrar para o investidor que a gente tem o skin in the game, né, a gente está comprado no negócio, estamos tomando risco antes de qualquer um. E aí a gente traz investidores, até porque muito do nosso trabalho, que a gente brinca aqui de missionário, é provar para o mercado financeiro, para a turma da Faria Lima aqui, para quem trabalha com dinheiro, que o esporte pode ser uma classe de ativo viável. Então a gente tem esse trabalho também de, a gente está entrando, estamos ancorando, estamos trazendo a fundação do negócio, mas a gente precisa de mais dinheiro e busca dinheiro com terceiros. Então hoje aqui, né, nesses investimentos que a gente tem nas empresas de tecnologia, né, na SAF do Maringá, na SAF do Curitiba, a gente também é investidor, né, e a gente tem algumas operações de crédito estruturado que a gente fez aí nos últimos 2 anos, a principal delas para o São Paulo, né, o fundo, né, que está reestruturando agora as dívidas do São Paulo, foi o fundo que a gente conduziu o processo ali junto com o pessoal da Galápagos. Então, dentro desses processos todos, a gente tem investidores que vêm de fora junto com a gente, já aloca um pouquinho de capital próprio e mistura isso com o investimento dos alocadores, como a gente chama dos investidores tradicionais, que começam finalmente a olhar para esporte, para futebol, como algo viável do ponto de vista de injeção de capital. E aí o nosso modelo de negócio no fim é, de um lado, a gente vender projeto, então trabalhando com uma estrutura de prestação de serviço tradicional, e do outro lado a gente ter a alocação de recurso e ganhar, né, o nosso retorno ali em cima do retorno que o ativo vai trazer para a gente, né? Então se nesse exemplo aqui, se o Maringá for um clube que crescer para caramba e começar a gerar dividendos, se o Curitiba conseguir retornar para o ponto de onde ele nunca deveria ter saído e começarem a ser operações rentáveis, a gente captura valor como investidor. Se uma empresa como a BPass eventualmente no futuro for vendida para um player global, a gente tem um retorno grande sobre o investimento. Então aí, né, o que a gente brinca aqui é que tem um equilíbrio, né? A nossa vertical de prestação de serviço, ela está no dia a dia, está na rua, está nos clientes e ela traz mais retorno para a gente como empreendedores no curto prazo. Gestão de investimento, né? A gente é a primeira gestora certificada em Ambima CVM, 100% focada em esporte, mas é um negócio mais de longo prazo, né? A gente está alocando capital agora para que isso volte aí para a gente num período de 3, 4, 5 até 10 anos. Muito bem. O que é fundamental dentro dessa história que me inspira muito e eu gosto realmente de mostrar, né, que existem pessoas que se conectam com o esporte, que estão absolutamente voltadas para criar uma linha de governança, de gestão
próspera, asfaltar o caminho com muita prosperidade, não é? Mas o que é fundamental é que o dirigente, seja ele de qualquer clube, de qualquer federação, de confederação, ele tenha realmente um compromisso e um respeito com pessoas como o Pedro, como a Outfield e outras empresas que são investidoras e que principalmente trazem para o ecossistema empresas para investir. Fundamental, Pedro, que o dirigente, o executivo maior de cada entidade esportiva tenha esse compromisso. Nesta semana, o Olé SA trouxe Pedro Oliveira, cofundador da Outfield, essa boutique de negócios que vem escrevendo páginas importantes dentro do esporte do Brasil. Aqui no Olé SA, meu craque, os negócios do esporte acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando o Olé SA Sports and Business. Esse que é o programa de negócios no esporte da televisão brasileira. A cada semana, um convidado especial contando suas experiências, seus desafios, seus cases de sucesso. Eu tenho como objetivo inspirar você para que você possa realmente sentir qual é a importância do esporte para a sua marca, para o seu produto e principalmente dentro da sua área de atuação. Nesta semana aqui na Outfield, que é uma boutique de negócios com Pedro Oliveira, que é seu cofundador. Pedro, você me dizia que você nos Estados Unidos e o seu sócio no Brasil, vocês iniciaram esse processo, digamos assim, Outfield, até que você se mudasse para o Brasil e pudesse realmente consolidar e criar aqui uma linha de atuação. A experiência do mercado americano, né? Você foi lá estudar e você me dizia aqui que a tua grande vontade era trabalhar no esporte. Então você já está dentro do esporte, já está criando aí um hub de negócios importantes, com entidades, federações, confederações, clubes extraordinários. Qual foi a experiência que você conseguiu carregar com maior intensidade lá dos Estados Unidos e aplicar aqui no Brasil na sua Outfield? Cara, acho que primeiro, né, do ponto de vista conceitual, o que a gente sempre fala é que o americano ele consegue trabalhar o esporte de três formas que a gente nunca conseguiu aqui, que é esporte como negócio, esporte como entretenimento e esporte como ferramenta de impacto social e inclusão. Então, quando você me permite te interromper? Claro, claro. É tão simples a gente poder, de alguma forma, meu craque, e quero que você faça uma reflexão, a gente ter esses três pilares dentro do Brasil. A gente brota atletas das mais variadas modalidades, a gente brota empresa, não é, que queira realmente, dentro de uma linha séria, compromissada como a da Outfield e de outras empresas, investir. Será que é tão difícil? Continua lá. Não, exato, e a partir desse tripé, né, que a gente sempre olha aqui, que são as três frentes que norteiam tudo que a gente faz, né, olhar para esporte como entretenimento, negócio e ferramenta de impacto social e inclusão, a gente começou a pensar em como traduzir o que a gente vinha lá para cá. E na prática, né, o grande aprendizado que a gente teve é exatamente isso que a gente estava discutindo no começo do nosso papo aqui, que a iniciativa privada, sejam os anunciantes ou sejam os investidores puramente financeiros, eles enxergam o esporte nos Estados Unidos como uma plataforma viável para você botar dinheiro, porque o dinheiro ou ele volta, né, retornado como capital, retornado para o seu bolso, ou ele volta na forma de posicionamento de marca, de construção de relevância. E como a gente olhava para o mercado brasileiro aqui esportivo há mais de 100 anos... Também como um pilar educacional, 100%, de educação, formando cidadãos, o esporte nas universidades, grandes incentivos como bolsas para aqueles que despontam nas modalidades esportivas, ou seja, também tem um pilar da educação que forma o cidadão na plenitude, não é, da sua existência. E você forma o cara, né, para o esporte de alto rendimento, para ser o país mais relevante do mundo em todas as modalidades esportivas praticamente,
E caso o cara não vá para o lado do alto rendimento, ele está formado na vida para ser um grande cidadão. Né? O caminho está perfeitamente asfaltado desde o seu início, na sua formação. Exato. Então o que a gente enxergou lá era um mercado muito pronto, né? Quando a gente fala do lado de dentro do balcão ali, as organizações esportivas, fossem as franquias, as ligas, todo mundo que está dentro do ecossistema do esporte, muito preparado para falar com o mercado anunciante, falar com investidores. Quando a gente vinha olhar o mercado brasileiro ali 16, 17, 18, ainda muito longe de onde a gente está hoje, né? A gente teve essa mudança brusca aí nos últimos 6, 7 anos, o mercado ainda é muito despreparado para falar com anunciantes, para falar com investidores. Então, muito do nosso trabalho aqui, a gente brinca que a gente tem que fazer duas coisas aqui para emular o que acontece nos Estados Unidos. Primeiro é educar quem está do lado de cá do balcão, né? Educar o anunciante, educar o investidor, educar quem se interesse por isso e mostrar assim, ó, a indústria está mudando, tem isso de bom, tem isso de ruim, mas vou te interromper novamente. Claro. Eu acho que quem tem que mudar é o dirigente. Quem tem que mudar, essencialmente, Sim. é o decisor. Porque o mercado ele já tem métricas absolutamente bem definidas, bem compostas, e ela, através de vocês, que servem como um fio condutor para levar investimentos, levar as empresas, criar um ecossistema de relacionamento empresarial que possa, de alguma maneira, despertar o interesse dele, se você não tiver a conivência e o alinhamento do dirigente com esse tipo de mentalidade, o processo fica absolutamente manco, né? Fica um penduricalho aí. Não sei se você concorda. Não, eu concordo 100%. Tanto por isso que eu falei que eram duas coisas. Né? Uma coisa é da porta para lá, para o mercado, para a gente fazer esse processo de educação. Outra coisa é da porta para dentro, para a gente fazer esse processo de educação com os nossos clientes, com os players que a gente conhece no mercado. E aí, a brincadeira que a gente faz aqui é que, se você simplificar muito, a Outfield é um grande encanador. A gente está conectando esse lado com o outro lado, tendo a certeza ali, fazendo tudo que a gente pode. Tigre é um cliente seu? Quem? Tigre. Não, mas poderia ser. Com essa brincadeira, que a gente é um grande encanador porque a gente faz a conexão entre os dois lados, né? Muito do nosso papel aqui, quando a gente vai na Faria Lima falar com grandes investidores, é explicar a mudança que está acontecendo. Da mesma forma que, como você bem disse, do outro lado, quando a gente senta com um clube de futebol, com uma confederação, com atletas, com todo mundo do mercado, nosso papel também é traduzir o que esse investidor está buscando, né? O que essa empresa que atua no setor está buscando. Então, a gente tem que ser, a gente se enxerga aqui como um fio condutor mesmo, um grande conector do que o mercado está buscando com o que o esporte demanda. Você tem 3 pilares muito bem definidos, que é a Ventures, a Strategy e a Agency. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente atua como uma holding, né, que tem esses 3 braços de negócio. Na prática foram braços que foram surgindo ao longo do tempo também, então a Outfield Strategies ela é o nosso ponto de partida, onde a gente começa como consultoria de negócios, olhando para dentro das empresas, olhando para fusões e aquisições. Você tem clientes que estão... Você dividiu a empresa, evidentemente, em 3 pilares, porque você deve ter clientes, você está oferecendo serviços entre as 3. Vamos falar da Ventures, que você começou. Me cita alguns clientes que você está trabalhando e que tipo de trabalho é feito para as empresas. Bom, a Ventures hoje a gente é uma gestora de investimentos, então da mesma forma que você vê aí grandes bancos, fundos, né, aqui no mercado financeiro, a gente é um player puramente financeiro na gestora, a gente tem a certificação CVM Ambima para ser o primeiro player atuando com foco 100% voltado para investimentos em esporte. Então, os nossos clientes ali fundamentalmente são os investidores, né? A gente trabalha para dar retorno para o investidor que está colocando dinheiro aqui com a gente. Hoje, em grandes números aí, a gente tem 400 milhões de reais alocados aqui com a gente, entre diferentes estratégias, né? Eu comentei aqui sobre os investimentos que a gente tem em empresas de tecnologia, como a Bipass, como a Tomorrow Sports, que faz gestão de programas de sócio-torcedor, como a Cimesh, que é o marketplace de produtos esportivos usados. Então a gente tem esses investidores que nos dão dinheiro, né? Nos investem com a gente para que a gente invista nessas empresas, invista nas SAFs, que eu comentei aqui em Maringá e Curitiba. A gente tem as operações de crédito também, como a operação de crédito estruturada por São Paulo, como outras antecipações de recebível que a gente faz para clubes. Então esses 400 milhões estão divididos em todas essas estruturações. Como é que funciona isso? Me conta essa questão de crédito, do crédito a clubes. A gente trabalha com, hoje aqui dentro da gestora, né, da Outfield Ventures, a gente tem os 2 times, o time de investimento em equity, né, em participações em empresas, o time que investe em crédito. E aí o trabalho do time de crédito tem 3 grandes pilares. Você faz ali empréstimo para clubes, é isso? Exato. Tem 3 grandes pilares ali. O que a gente chama de originação, que é ir até o clube de futebol, entender o que o cara está precisando, e aí trazer isso para dentro para a gente estruturar a operação. Então assim, legal, eu sou um clube X que precisa de 10 milhões de reais. Então a gente traz essa demanda para dentro, entende o que ele tem ali, que ele pode oferecer como garantia. Então a gente olha para
para os contratos de televisão, olha para patrocínio, olha para bilheteria, para sócio torcedor, para venda de atleta. Então, tudo que ele possa oferecer para que a operação fique mais leve para ele, que a gente consiga precificar melhor e ter um custo melhor, né, para o clube do outro lado, e pensando também no retorno para o nosso cliente da gestora, que é o investidor, a gente garantir o retorno em cima do dinheiro desse cara, a gente faz na hora de estruturar aqui. E aí entra a parte 3, que foi o que você comentou agora no começo do papo, que a gente põe um pouco de capital nosso, a gente põe um pouco do capital dos investidores que estão aqui dentro e em algumas situações a gente leva isso ao mercado também para buscar dinheiro com outros investidores, que foi o que a gente fez com o caso do São Paulo. Né? No caso do São Paulo, a gente tem esse lado de originação, de ir até o clube, entender a dor do clube, os problemas financeiros que o clube tem, trazer isso para dentro junto com a Galápagos, que é a nossa parceira, nossa sócia na operação, e estruturar a operação, ancorar a operação com um pote de capital próprio e levar isso ao mercado para trazer outros investidores para completarem o pote ali. Então, a nossa atuação na gestora ela é fundamentalmente focada nessas 3 coisas. Muito bem. Olha, você está comigo, meu craque, aqui no Olé SA Sports and Business, esse que é o programa de negócios no esporte da televisão brasileira. Pedro Oliveira, que é cofundador da Outfit, nos mostra realmente os vários tentáculos que uma companhia pode ter para poder extrair do mercado empresas, corporações e principalmente estratégias que possam atender o ecossistema do esporte. Aqui, meu craque, no Olé SA, os negócios no esporte acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando Olé SA Sports and Business. Esse que é o programa de negócios no esporte da televisão brasileira. Aqui os cases de sucesso, as experiências, os desafios de grandes líderes multissetoriais e também de federações e confederações que contam as suas histórias para que a gente possa realmente mostrar a importância do esporte, principalmente nas marcas e produtos. Nesta semana, com muito prazer, na sede aqui da Outfield, eu estou com o Pedro, que é cofundador da Outfield aqui no Brasil. Pedro, vocês fizeram um negócio muito interessante dentro do futebol, que é levar o São Paulo Futebol Clube até a Galápagos para criar realmente um movimento de estratégia, um movimento de governança ainda melhor para o São Paulo Futebol Clube, sob a gestão do presidente Júlio Casares. Eu queria que você contasse um pouco quais são os meandros desse movimento e o que inspirou você a procurar o São Paulo especificamente, não sei se você é São Paulino ou não, mas buscar o São Paulo especificamente e juntar com um grande grupo financeiro. Acho que tudo começa do que a gente está falando aqui, né? Do fato do mercado ter mudado. Né? A gente fala muito que a forma de fazer futebol mudou. Ponto final. A partir do ponto final, aí você tem que entender como você participa desse novo momento do futebol brasileiro. Né? Claro que tem clubes que estão tomando o caminho de fazer a SAF, tem clubes que não vão tomar o caminho de fazer a SAF. Então, e a gente sempre bate nessa tecla. Né? Uma coisa é modelo societário, você pode ser uma SAF, pode ser uma associação, pode ser uma limitada, pode ser o que você quiser. Outra coisa é modelo de gestão. Você pode ter uma gestão boa ou uma gestão ruim. Então, dentro desse desenho, né, você tem várias alternativas. Você tem associações muito bem geridas, que é o exemplo do Flamengo e do Palmeiras, aí, desde os processos liderados pelo Paulo Nobre e pelo Eduardo Bandeira de Mello. Você tem, do outro lado, ali, exemplos positivos de SAF já, que surgiram nesses últimos 3 anos e meio, né, principalmente o Botafogo com o Grande 24 que fez, o Red Bull Bragantino como clube empresa aí há muito tempo. O próprio Bahia com o Manchester. O Bahia com o City agora nesses últimos 2 anos. E a Portuguesa também, que agora com a XP ela fez a SAF. Eu entrevistei o presidente Castanheira, só para ilustrar, já que você tocou nesse assunto, e a gente volta para falar da Galápagos, e o presidente Castanheira falou, eu tive que criar uma ruptura entre o clube, não é, e a gestão, porque nós temos lá, não é, sócios, enfim, que interferiam de maneira muito negativa. E como a Portuguesa teve gestões absolutamente nefastas, com presidentes que desviaram totalmente a finalidade de ser um presidente de clube, o Castanheira conseguiu romper, criar uma ruptura. Clube é clube, gestão SAF
é gestão SAF, tanto assim que o Canindé, não é, vai virar uma grande arena e a gente vai ter mais uma em São Paulo. Mas diga lá. E está muito relacionado a isso, né? Porque no fim você tem a via da SAF, tem a via de fazer outras coisas e a gente sempre bate na tecla que nem só do equity, né? Nem só da venda de participação o mercado vai viver, como qualquer mercado, qualquer outro setor, você tem a via de estruturação de crédito, de dívida, de ir a mercado para ter boas dívidas, né? Todas as empresas saudáveis no mundo inteiro têm dívida, é normal você ter dívida, aqui no problema do futebol brasileiro é que a dívida ela estourou, né? Não tem controle sobre a dívida dos clubes. Quando não tem crime de responsabilidade, exato, você não tem responsabilidade. O dirigente de hoje embarriga para o dirigente de amanhã. E o que te prejudica no sistema é que não há uma transição absolutamente transparente que possa mostrar todas as empresas ou todo o ecossistema envolvido nessa gestão e nem sempre a gestão seguinte ela consegue dar andamento e isso prejudica sem dúvida alguma todo o andamento do processo. Exato. Mas me diga da Galápagos. Então isso que a gente estava falando antes aqui, né? Que o nosso trabalho é conectar as duas pontas e mostrar para um lado e para o outro que tem caminhos para a gente criar novos elementos, novas estruturas dentro do mercado. A gente foi conversar com São Paulo quase 2 anos atrás, ali, início de 2023, e aí a gestão do presidente Júlio Casares já tinha uma visão muito clara do problema, né, da necessidade de passar por um processo de reestruturação financeira. A gente começou as conversas com eles ali na época que o São Paulo estava caminhando para a final da Copa do Brasil, em 2023. Então, foi uma construção que levou ali quase 1 ano e meio para ser concluída. A gente tem uma relação excelente com o pessoal da Galápagos, né? A Galápagos, para quem não conhece, é uma das principais companhias de investimento hoje no Brasil, né? Tem 25 bilhões de reais sobre gestão. A gente tem outros fundos de investimento em que a gente é parceiro deles, que estão orientados para o mercado esportivo, e a nossa parceria ela funciona muito bem porque a gente é um player setorial, então tudo que a gente faz é voltado para esporte, voltado para futebol, a gente respira esse negócio 24 horas por dia, 7 dias por semana, e eles são um player extremamente especialista nas estruturas mais complexas que você pode imaginar para mercado financeiro. Então quando a gente junta as duas expertises ali e encontra uma possibilidade de trabalhar com um clube do tamanho do São Paulo, que tem sim um problema importante para gerir, e aí é um grande mérito da gestão, na minha opinião. Não adianta você esconder o problema, você tem que ir de encontro ao problema. É porque ele herdou esse problema. E resolver o problema. Né? Independente do presidente estar lá daqui 2, 10 anos, o problema tem que ser resolvido para que o clube seja viável financeiramente falando. Então, dessa provocação, a gente, junto com a Galápagos, fez a construção que resultou ali, né, passamos por todo o processo político e processual necessário dentro do clube, com aprovação em conselho de administração, conselho deliberativo, até que a gente pudesse colocar a operação estruturada efetivamente de pé a partir de outubro do ano passado para cá. Então, na prática, a gente está falando aí de uma ferramenta, né? O fundo ele é uma grande ferramenta, na verdade, dentro de um processo maior, que é o processo de reestruturação financeira do São Paulo. Então, e como é que vai funcionar exatamente esse processo? Então, o nosso papel enquanto gestores, né, é capitalizar o fundo. Então, a gente partiu da premissa, né, olhando o financeiro, né, olhando o DRE do São Paulo e o balanço do São Paulo. O São Paulo tem um endividamento que cresceu muito nos últimos anos, fruto do descasamento de fluxo de caixa, da necessidade de ir ao mercado contratar dívida, né, e essa dívida, muitas vezes, como ela é tomada a curto prazo e com as mesmas garantias, ela acaba saindo a um preço maior, né? Então, São Paulo pagava ali um custo maior pelas dívidas. A nossa premissa com o fundo foi centralizar esse passivo financeiro dentro de um fundo. Fazendo isso, olhando para um pool, né, para várias garantias diferentes, a gente consegue baratear o custo dessa dívida. Então, São Paulo tem uma economia a partir do momento que o fundo foi colocado de pé, e com esse dinheiro novo que está sendo injetado no caixa do clube, a gente tem 2 finalidades. Esse dinheiro novo vem da onde? Vem do mercado de capitais. Então, como eu comentei aqui, como a gente trabalha, a gente bota um pouco de dinheiro aqui da Galápagos, nosso, para ancorar a operação, e a gente distribui a operação no mercado. Então, hoje, dentro do veículo do São Paulo, a gente tem diversos investidores que investem em outras indústrias, investem em crédito para imobiliário, investem em crédito de agronegócio, em crédito de varejo, e estão investindo no São Paulo também, porque é uma operação estruturada que foi desenhada para acessar o mercado de capitais. Então, fala-se muito, né, sobre... Por isso que a gente bateu no ineditismo da operação e elogiou muito o processo conduzido pelo presidente, porque, via de regra, é a primeira vez que um clube brasileiro acessa o mercado de capitais. Né? A gente fica muito na cabeça com a história do IPO, né? Quando que um clube vai fazer um IPO, né? E tem várias complexidades para chegar lá, mas fato é que o São Paulo está acessando o mercado de capitais, está inaugurando essa via, e aí tem, né, volta no começo do que a gente começou a falar aqui, a via da SAF é uma via? É uma via. A via de acessar o mercado de capitais para estruturar uma dívida é uma outra via que o São Paulo está trabalhando também. Tá. O Pedro, me conta uma coisa, do ponto de vista prático, eu sou investidor, e aí eu procuro você ou a Galápagos, porque eu quero investir no São Paulo Futebol Clube. Como é que funciona esse processo?
esse caminho, eu vou investir o dinheiro, investir como, de que maneira e qual vai ser o meu retorno? O fundo ele tem uma estrutura, né, que é bem conhecida no mercado, né, uma estrutura que se divide entre uma cota que é a cota sênior, né, que é a cota do investidor que está aportando capital. Ela tem um retorno garantido, então você está botando o seu dinheiro ali, a gente consegue garantir o retorno porque a gente tem as garantias do clube, então o clube cede para o fundo os recebíveis que ele tem, né, os créditos que ele cria ali diante de terceiros. Então, e esse movimento, eu recebo como, qual é o percentual, qual a minha expectativa? Só para que eu possa elucidar isso de maneira mais clara. Você tem a remuneração do seu capital ali trimestralmente, ao longo do período de duração do fundo. Baseado em quê? Baseado na remuneração que a gente fixou, que é uma taxa de CDI mais 5, que é o que está sendo trabalhado no mercado aí. Então a gente, né, remunera o capital do investidor em cima dessa taxa. A taxa ela é uma taxa boa hoje, diante do que está sendo praticado no mercado, tanto para o São Paulo quanto para o investidor. Para o São Paulo, especialmente diante do que o São Paulo pagava antes, né, nas dívidas que ele tinha contratado. Então, via de regra, a gente consegue garantir esse retorno porque o São Paulo está oferecendo recebíveis como garantias. Então, o que são os recebíveis? Né? O contrato da televisão, é o contrato do patrocinador, é a receita futura do programa do sócio-torcedor. Então, a gente compõe isso, por isso que a gente consegue ter essa previsibilidade, porque a gente está vendo que daqui de fevereiro de 2025 para frente, tem uma previsibilidade de que esses recursos vão entrar no caixa do clube. A diferença é que, uma vez que ele entra, ao invés dele ir para o caixa do clube operar, tem uma divisão de quanto vai para o caixa do clube e quanto volta para o bolso do investidor. Tomara que o torcedor de São Paulo, e tomara que vocês consigam realmente sucesso, porque isso é fundamental. Essas experiências são fundamentais que valorizam o gestor do clube e principalmente o mercado de investidores. E eu só vou fazer um complemento, Beto, desculpa, né, mas para amarrar dois pontos aí, né, acho que o primeiro é que a gestão de São Paulo ela continua atuando com autonomia dentro dessas regras de governança, né, que o clube tem, então a gente não coloca a mão em nada que está acontecendo ali no dia a dia, a gente é um parceiro de negócios, né, isso sim, um investidor. E o teto de gastos que o clube tem, isso também é importante falar, né, para a temporada 25 e durante a vigência do fundo, ele é um teto que é baseado no que o clube gastou nos últimos 4 anos, que foram anos em que o clube foi muito competitivo, né? Ganhou um Campeonato Paulista, ganhou uma Copa do Brasil, ano passado foi 6º colocado no Campeonato Brasileiro, vai disputar Libertadores pelo 2º ano seguido, chegou nas quartas de final da Libertadores, perdeu para o campeão nos pênaltis, então assim, o São Paulo foi muito competitivo. Você ficou animado com todo esse desempenho de São Paulo? Claro. Tá bom. Nas últimas 4 temporadas, o São Paulo foi muito competitivo, então a gente está partindo de uma base que, guardadas todas as devidas proporções, deveria manter o São Paulo muito competitivo. Sim, então, claro. Né, o problema e o não que mais é importante para mim é que passa ao São Paulo a ouvir a voz do mercado. Exato. E essa voz do mercado ela é fundamental no processo de gestão e governança. Muito legal. Está aqui Pedro Oliveira, que é cofundador da Outfield. Nesta semana o OLSA sendo gravado daqui, da sede da Outfield, para você, meu craque. Aqui no OLSA, os negócios no esporte acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando o OLSA Sports and Business. A cada semana, um entrevistado é convidado para poder contar suas experiências, seus desafios, seus cases de sucesso, porque esse é o programa de negócios no esporte da televisão brasileira. Nesta semana, o Pedro Oliveira, que é cofundador da Outfield, conta a sua história, desde lá como estudante dos Estados Unidos, que criou a Outfield lá e aí cria um hub aqui em São Paulo. Aliás, estamos aqui na sede, né, da Outfield na Vila Madalena, em São Paulo, e a partir daí começa a desenvolver um trabalho com seus 3 pilares, trazendo investidores, criando métricas de gestão e governança para clubes, inclusive servindo como instituição financeira, empréstimos, junção de competências para poder gerir de maneira financeira clubes, confederações e também federações. É um árduo, mas um bonito caminho, Pedro. Eu fico muito contente de poder ver empresas e jovens, não é, como você e seu sócio, que se expõem aí no mercado e trazem realmente cases importantes. E vocês atuam
nas SAFs do Maringá. Maringá que é um clube tradicional lá do Paraná, o Curitiba também, o Coxa Branca. Você trabalha o sócio torcedor do Bragantino Red Bull e também faz, dentro desse modelo, ativações e gestões de patrocínio. Vamos falar um pouco da SAF. Como é que surgiu o interesse pela SAF e qual é o diferencial que a Outfield impõe para poder trazer uma SAF que tenha assertividade? Boa, né, cara, a gente desde lá de trás trabalhou dentro de clube de futebol, né? A gente começou ali no primeiro projeto com o Flamengo, depois trabalhamos com outros clubes de diferentes esportes e de 2016. Você fez no Flamengo? Na verdade, o Flamengo foi parte do nosso início empreendedor, porque a gente, na época, tinha acabado de começar a empresa e estava procurando trabalho, né, ali de 16 para 17, e o Flamengo abriu as portas para que a gente trabalhasse de graça. Falou assim, ó, a gente tem uma porrada de problema aqui, vocês querem ajudar a gente a resolver? Isso na gestão do Landim. Antes ainda na gestão do Bandeira. Quando o Daniel Orlean era o vice-presidente de marketing. Antes dele até o José Sabino, foram os dois caras que abriram as portas para a gente. E a gente começou a ajudar o clube a resolver alguns problemas. Aí no meio do caminho a gente trouxe um patrocinador para o Flamengo. Qual foi? Que foi a Wix.com. Na época a gente criou um pacote de patrocínio digital. Foi o primeiro patrocinador 100% digital no mercado aqui no Brasil. Então eles só tinham ativos digitais, né? Era branded content no YouTube, era post, era inserção no site. Então, pela lógica do modelo de negócio da Wix, fazia sentido ter esse tipo de oferta. Então, foi uma construção super legal que a gente pôde fazer ali junto com o Flamengo entre final de 16 e até final de 18, começo de 19, que o contrato da Wix tinha 3 anos. Então, foi o período que a gente interagiu muito lá com o pessoal do marketing do Flamengo e foi um trabalho que foi uma escola pra gente no sentido de entender o modus operandi ali do maior clube do continente. E aí a gente começou a trabalhar com outros clubes também numa diversidade de escopos ali, né? Desde do lado mais nosso, natural ali de consultoria, olhando para planejamento estratégico, para orçamento, para finanças, para organização de processos, controles, até o lado mais de marketing e comunicação, que foi muito do que a gente fez lá junto com a Wix. O Flamengo serviu como laboratório, vocês detectaram quais eram as principais ou as necessidades do mercado esportivo e dos clubes de futebol e a partir daí vocês estruturaram o vosso compliance. Perfeito. É isso mesmo? A estrutura, a estratégia, exato. Enfim, até chegar nas SAFs, né? Exato. E aí, a partir do momento, né, de 2016 até 2020, a gente trabalhou aí com uma porção de clubes, né? O Maringá, inclusive, era um cliente nessa época, né? O Red Bull Bragantino se tornou um cliente nessa época. E isso foi dando um grande aprendizado para a gente sobre o mercado, sobre os problemas, oportunidades. E aí, a partir do momento que a lei da SAF foi aprovada, em agosto de 21, isso significou duas coisas para a gente. Primeiro, que a gente ia para o front como um prestador de serviço para atuar como um assessor para venda de alguns clubes ou assessor para compra, representando investidores que estão buscando clubes aqui no Brasil, investidores brasileiros e estrangeiros, que é algo que a gente faz desde então a gente atua aí nos processos. Até porque, pelo que eu entendi da atuação da Outfield, muitos clubes de futebol devem procurá-los para que vocês possam, de alguma maneira, levar soluções, ou pelo menos abrir caminho, seja SAF, ou seja outro tipo, os próprios investimentos que vocês estão oferecendo para essas entidades. É isso, e volta no começo na sua pergunta, né? O que a gente oferece nesse momento, o que a gente entendeu que era... Qual que é o diferencial realmente de vocês em relação ao que está acontecendo aí? São horas de voo e foco. No fim, a gente respira esse negócio há 9 anos, a gente tem time que está aqui dentro de cliente todo dia, vendo os problemas de todos os clientes de diferentes clubes de série D, C, B, A. Então a gente consegue mapear tudo isso muito bem, a gente entende, né, o que está acontecendo dentro da indústria no dia a dia e isso permite que a gente consiga investir melhor. Então quando a gente começou a refletir aqui enquanto grupo, né, a lei da SAF foi aprovada, vai vir uma formação de uma liga, a gente participar disso como prestador de serviço, é legal pra caramba, claro. Aonde a gente vai se encaixar dentro, não é, desse cenário. Mas além de ser prestador de serviço, uma vez que a gente virou gestora, por que não estar posicionado como investidor para capturar o valor que está sendo criado? Então, a gente fez essa reflexão, o Maringá já era um cliente aqui, foi uma escolha quase que óbvia, porque a gente conhecia muito bem o time de gestão, a gente gosta muito da cidade, gosta muito da visão de longo prazo que eles têm para o negócio, então a gente levantou um fundo, né, um veículo aqui nosso, com capital próprio, com capital de terceiros, compramos um percentual da SAF do Maringá, um percentual minoritário, né? A lei da SAF permite que até 10% você tenha inúmeras participações aí em diferentes clubes. Então a gente comprou uma participação inferior a 10% na SAF do Maringá. E essa foi a mesma época em que a Tricorp se engajou no processo de aquisição da SAF do Curitiba. A gente conhecia a Tricorp aí por conta de relacionamentos anteriores.
E aí na reta final do negócio a gente começou a conversar com a Tricorp, pensando também na possibilidade de investir junto com eles ali, e a conclusão foi exatamente essa. Então a gente criou um veículo nosso proprietário aqui, um pouquinho de capital próprio, levantamos o resto no mercado e investimos junto com a Tricorp na SAF do Curitiba em um stake no percentual minoritário. E via de regra, né, qual que é o nosso diferencial nessa hora? São exatamente essas horas de voo e o foco, a experiência que a gente tem no mercado, a gente consegue contribuir muito na gestão dos dois clubes ali no dia a dia. Muito bem. E o sócio torcedor do Bragantino? Esse é um projeto também muito legal. Eu fico muito à vontade, porque no ano 2007, ao lado de Rodolfo Kusarev, a gente trouxe o projeto Red Bull para o Brasil, não é? Que começou lá em 2007 e até hoje, não é? Vem aí trazendo muita alegria. E eu sou sócio torcedor do Red Bull e é, sem dúvida alguma, o meu time do coração. Passou a ser meu time do coração. Que ótimo, fico muito feliz em saber, porque a gente trabalha muito para que o programa seja... E o Luiz Arthur é um grande amigo, um grande gestor, e eu tenho certeza que vocês estão fazendo um bom trabalho, e principalmente para toda aquela região onde está localizado ali, Bragança Paulista, que é uma região muito próspera do estado de São Paulo. Exato. A gente atua com o clube há 5 anos, né? Então para a gente foi uma satisfação enorme ter o privilégio de trabalhar com o Red Bull Bragantino, quando a gente foi escolhido para criar o programa de sócio-torcedor do zero, e aí um programa de sócio-torcedor que é muito diferente dos outros, porque tem o peso de uma marca como a Red Bull por trás, que acaba sendo uma love brand, claro. Ali, né? Todo mundo gosta da marca, tem a lata, né? Tem uma série de elementos muito legais que a gente pode usar no programa. Então, por exemplo, né? A gente criou o programa lá em abril de 2020, no meio da pandemia, e conseguimos fazer o programa crescer mesmo sem o benefício do ingresso e do jogo, porque a Red Bull entrega muito mais. O que ela entrega? Ela entrega conteúdos exclusivos da Red Bull e do clube, ela entrega a possibilidade de você ter experiências exclusivas com os atletas da Red Bull. Então, o sócio-torcedor do Red Bull Bragantino, ele tem aulas com o Mineirinho, ele tem aulas com o Ítalo, né? Ele tem esse acesso a talentos que a Red Bull tem dentro do portfólio dela. E o mais legal de tudo, que a gente sempre faz todo ano, que é a cerejinha do bolo, a gente leva torcedores do Red Bull Bragantino, sócios torcedores, na Fórmula 1. Eles têm uma experiência exclusiva, visitam os boxes, conhecem os pilotos, então tem toda uma lógica, e foi isso que foi muito legal a gente construir. Explorar os ativos que a Red Bull tem para poder realmente criar fidelidade e gerar negócios, isso é importante. Relacionamento. E usar o sócio-torcedor como uma plataforma de relacionamento, como você falou, com a região, com a cidade, com as empresas da região. É importante ativar as escolas, as universidades e trazer as crianças, os jovens e os adolescentes para ser um torcedor do Red Bull, até porque existe aí uma identidade muito boa. Fora que o Salzburg, por exemplo, foi eliminado, não é, da Champions, mas o Salzburg, Red Bull, que é a origem, né, da austríaca, a Red Bull é uma empresa da Áustria, o Salzburg também, o Red Bull New York, o Leipzig, enfim, outras em outros países que a Red Bull atua, você pode inclusive criar conexões, levar os torcedores para assistir os jogos, ou seja, existe um ativo muito grande aí. Exato. E você está explorando muito bem. Eu acho isso de fundamental importância. Está vendo só como é que é? É importante que a gente consiga ter um olhar estratégico para empresas como a Outfield, porque ela consegue, de maneira 360, trazer para dentro do ecossistema atividades que vão valorizar demais o esporte, vão valorizar o torcedor e principalmente os clubes. Para isso acontecer, não na plenitude, mas num percentual bastante aceitável, Pedro, tem que haver a conscientização, a conivência, de maneira transparente, de maneira clara, absoluta, dos decisores, dos dirigentes. Porque vontade de empresas existe. Com certeza. Só que ninguém vai investir o seu capital na dúvida. Ninguém vai investir o seu capital na incerteza. As pessoas vão investir, sim, para poder correr juntos e poder conquistar com desempenho e com performance o mais alto nível de sucesso. Nesta semana, o Olé SA trouxe Pedro Oliveira, cofundador da Outfield, essa boutique de negócios que vem escrevendo páginas importantes dentro do esporte do Brasil. Aqui no Olé SA, meu craque, os negócios no esporte acontecem.